Graça e paz, amados irmãos, boa noite, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade e o convite do pastor Eugênio para participarmos de mais esta série acerca da reforma. Amém. Vamos orar. Pai amado, abençoa a tua palavra. Abençoa, Senhor, a igreja, opera, meu Deus, em nosso favor. Desperta, fortalece e edifica a nossa fé para a glória do teu nome. Oramos, Senhor, agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tratando com os irmãos acerca do assunto, os 5 solas. Quero convidar você para lermos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, verso 12, para a nossa meditação nesta noite. Está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Vamos nos situar aqui, porque é uma palavra fora do nosso vocabulário, fora do nosso idioma, a palavra sola. Nós temos sola, que significa a parte de baixo do calçado, mas aqui essa palavra é do latim, ela vem do latim. E traduzida para o português, a palavra sola significa somente ou também apenas. Portanto, as expressões do latim usadas na Reforma e por nós herdada após a Reforma, sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia, sola Deo Glória, significam somente ou apenas a fé, apenas a Escritura, apenas Cristo, apenas a graça, o favor imerecido de Deus, e apenas a Deus toda a glória. Bom, isso é importante para nós nos situarmos dentro do contexto da reforma. Vamos observar que tudo o que temos hoje são estudos, são escritos, primeiramente, dos reformadores. Quando nós falamos reformadores, nós estamos falando daqueles que levaram a cabo, ou seja, que colocaram em prática a reforma. Mas precisamos também dizer que houve aqueles que vieram antes dele e que, à luz do conteúdo e do conhecimento atual, são chamados de pré-reformadores, porque eles vieram antes dos principais reformadores, e eu gostaria de citar, para não ser muito extenso, 2, Martim Lutero e João Calvino. São os reformadores. Os pré-reformadores, nós temos muitos, e os pós-reformadores, nós temos ainda muito mais. Hoje, nos dias da igreja, nos dias atuais,
Nós ouvimos muito as pessoas se autodenominarem teólogos. A fulano é teólogo. E outros até, os irmãos me perdoem, mas a expressão é a que está no meu coração. E outros até atrevidamente apresentam-se como apóstolos. Isso é assunto para uma outra oportunidade de estudo acerca do que nós temos e do que vamos falar hoje. Portanto, voltando ao nosso assunto, nós queremos enfatizar com os irmãos o que nós aprendemos, o que nós precisamos praticar hoje para dizer com alguma fidelidade, não total, não absoluta, não temos essa pretensão, mas o que representa apenas a fé, somente a fé, sola fide. Voltemos ao texto que lemos, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito bem. Nós estamos voltando. Faça uma pausa na sua vida e se posicione por volta do ano 1537, o ano da Reforma. Como era o mundo naquele tempo? O mundo havia saído de um período trágico, um período obscuro, que era a Idade Média, onde a cultura era pouca, o conhecimento menos ainda, restrito apenas a uns poucos privilegiados, intitulados nobres ou doutos, ou então apenas partes ou participantes da aristocracia. O povo, de uma maneira geral, e a igreja havia sido precedido por um período de densas trevas, um período de perseguição política, perseguição religiosa, de massificação de interesses econômicos, e a cultura, como nós a conhecemos hoje, estava começando a ser estabelecida, a ser descoberta e, principalmente, começando a ser compartilhada. Nós estamos nos situando nos primórdios da imprensa. Não havia livros, não havia Bíblias impressas com essa facilidade, com essa quantidade. A Bíblia era copiada manualmente, não havia gravadores, não havia imagens, não havia tecnologia. Gutenberg inventa, descobre e implementa a imprensa
E certamente, por instrução divina ou pela vontade divina, quis Deus que o primeiro volume, a primeira unidade a ser impressa, até profeticamente tenha sido a palavra de Deus. E essa aqui, uma Bíblia de estudo de Genebra. Hoje nós podemos ter várias traduções, várias versões, revista atualizada, nova versão internacional, revista e corrigida, atualizada, revista e corrigida, e tantas outras. Existem dezenas de versões, Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro, Bíblia disso e Bíblia daquilo. O que é importante? Vamos nos situar. Nós estamos falando da palavra e nós estamos falando de apenas a fé. A fé, como nós a vemos hoje, como nós a conhecemos, como praticamos, a fé estava morta. E havia motivos para isso. A religião dominante, a religião vigente, dominadora, impositiva, estava restrita à Igreja Católica Apostólica Romana. Poucos se aventuravam a debater, a conversar, a insistir, até porque não tinham conhecimento. Não havia cultura. Nós estávamos saindo da Idade Média. A industrialização ainda viria 200 anos depois. Em 1700 nós vamos ter, por volta do século XVIII, nos primórdios do século XVIII, nós vamos ter a industrialização, onde então o homem alavanca a sua vida, o seu domínio, a sua capacidade, os seus recursos para um processo de industrialização até então desconhecido. Mas eu disse há pouco, a fé estava morta. Por que esta afirmação? Esta afirmação é porque a Bíblia era propriedade da igreja dominante. Ela estava restrita aos conventos e mesmo nos seminários ditos teológicos, pouco se examinava as Escrituras. As universidades pertenciam à igreja. O conhecimento, a cultura disseminada, propagada, anunciada, era aquela que fortalecia os reinos, os governos estabelecidos e a igreja como alternativa ao poder, ao governo e à regência de uma sociedade sofrida, inculta, limitada e distante de Deus. A Bíblia era de pouquíssimos. O culto a Deus era ritualístico, era proclamado em latim, uma língua morta. Aqui no Brasil, Olavo Bilac compôs um soneto chamado Flor do Lácio, onde
ele falava acerca da língua portuguesa, e ele diz: última flor do lácio inculta e bela. O português é a última língua que surge, que deriva do latim e que é usado por alguns conquistadores, notadamente os portugueses, para a conquista e a disseminação nas suas colônias, nas suas possessões e nas suas áreas de domínio. A palavra, o idioma, poderia parecer belo, poderia parecer culto, mas também era de pouca valia. O último império, o romano, que sucede o império grego, vem com o latim, que é um idioma rejeitado e que estava definhando, e o grego, que era pertencente à aristocracia, o grego era pouquíssimo conhecido. Ele não era um idioma mais popular. Ele estava restrito à realeza, aos cultos, aos filósofos. Então, queridos, nesse contexto, onde uma sociedade empobrecida, sofrida, magoada e desorientada, lutando pela sua sobrevivência, convive com uma religião, com uma igreja falida e ocultista, que manipula as autoridades, que influencia governos e que não trazia à sociedade nenhuma esperança. Então, surge a reforma. A luz foi acesa. Deus abriu a sua palavra. Lutero encontra aquilo que está registrado em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Esta palavra, este verso, ele vai ecoar nos corações como um brado divino. Pela graça sois salvos mediante a fé. Esta afirmação, ela toca naquilo que as pessoas estavam mais necessitadas de crer, de ter esperança, de ter um encontro com Deus. Mais do que isso, de ouvir a voz de Deus. E através de Lutero, através de Gutenberg, através da impressão e da divulgação da Bíblia, a palavra, ela começa a ser como a semente que está escrita lá em Salmos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, amados, nós vemos que ao escrever o Salmo 126, por inspiração divina, Deus, ele
preparava, ele deixa esse gancho na sua palavra para mostrar o valor da palavra. E por que que a palavra tem valor? Qual que é o motivo que a valoriza? Paulo realça isso aos romanos, dizendo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Voltamos novamente ao princípio: a fé está morta. Como que ela vai renascer? Como que ela vai reviver? Quando a palavra começa a ser anunciada, pregada e divulgada, e vai germinar em cada coração. Louvado seja o nome do Senhor. A afirmação da reforma é absoluta, apenas a fé. E era isso que Deus tinha para o coração do homem: gerar a fé, porque a fé é viva, a fé traz esperança, a fé traz arrependimento, a fé traz libertação. Mas observem como que Deus, ele é poderoso até na sequência, até nos detalhes, porque avançando nos itens da reforma, nós temos então sola Escritura, apenas a Escritura, apenas a Escritura. O que a igreja tinha feito? A igreja, no seu domínio, no seu ocultismo, ela havia subtraído, roubado ao homem, ao crente, o acesso à palavra de Deus. E a reforma diz: nós não queremos encíclicas, nós não queremos bulas, nós queremos a palavra de Deus. E eu vou repetir novamente Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Queridos, a palavra não podia continuar morta, não era possível. O evangelho não prosperaria, não se espalharia como tem chegado até aos nossos dias. A restrição que fazem hoje os regimes absolutistas e a grande dificuldade da igreja perseguida é o acesso à palavra, é o conhecimento da palavra, é a posse, ter a palavra, ter a Escritura, ter a voz de Deus escrita para ecoar nos nossos corações. Então, amados, Deus provê dessa maneira que a Bíblia seja impressa e possa se espalhar e multiplicar sobremaneira para o louvor e glória do nome do Senhor. E então, no meio de poucos pré-reformadores, os reformadores se multiplicam. A doutrina está sendo espalhada. João Calvino, o segundo, no meu entender, reformador tão importante, eu vou colocar na mesma balança, no mesmo nível, no mesmo patamar, Lutero e Calvino. Calvino é usado graciosamente, com autoridade, e outros que vêm logo em seguida
continuam nessa divulgação, nessa semeadura, e são bem-aventurados, são felizes, porque nós podemos hoje dizer graças a Deus por Martim Lutero, graças a Deus por Calvino, graças a Deus por tantos outros. Nós poderíamos depois ter, numa outra oportunidade, apenas para relacionarmos 30, 40, 50, 20 dos mais importantes pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores. Mas não são eles que estão brotando, não são eles que estão renascendo, que estão germinando nos corações. O que está brotando é a palavra de Deus. Novamente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Você precisa ter fé para receber a palavra, mas você precisa receber a palavra. E aí nós temos o terceiro elo desse pentagrama, porque são cinco solas. Nós temos então apenas Cristo. Porque é impressionante que, apesar de 1000 anos de idolatria, de distúrbio, de santidades, santidades, falsas santidades, dogmas e afirmações idólatras, contaminantes, desvirtuadas da palavra de Deus, apresentando vários mediadores, apresentando vários intercessores, vários salvadores. Mas a reforma vem, e a mensagem da reforma diz que a fé é o firme fundamento de todas as coisas e a prova daquilo que não se vê. Ela nos apresenta, ela nos traz a Escritura pura, desinteresseira, não opressora, libertadora, diga-se assim, é bem melhor, porque a palavra vem trazendo liberdade, trazendo oportunidade a todos os homens. Cria no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se com o coração creres, com a boca confessares, será salvo. Porque Cristo morreu por nós, prova o seu amor por nós. Deus prova o seu amor por nós, Romanos 8, em que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Apenas Cristo, um único sacrifício, um único mediador, um único salvador, um único unigênito, primogênito, Filho, Santo e Deus. Tudo isso em Cristo Jesus. Apenas Cristo. Apenas o Salvador. E a palavra que nos é apresentada no Evangelho de João e que as pessoas começam a ouvir, começam a ler, começam a ter acesso. O Evangelho de João foi o primeiro dos livros da Bíblia a ser impresso. E lá está registrado: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Queridos, Deus move os corações como está movendo você. Eu não sei há quantos dias, há quanto tempo, há quantos meses, há quantos anos, décadas,
Você caminha com o Senhor? Mas eu posso te dizer, por mim e por tantos outros que conheço, quanto mais tempo você serve a Deus, mais você sabe e você se sente feliz, realizado, convicto de que precisamos descansar, confiar e precisamos conhecer a Cristo. O seu amor é insondável, a sua salvação é completa, é perfeita, alcança todas as partes, todos os lugares, todas as partículas do nosso coração. E o nosso coração está cheio de Cristo. E quanto mais você confessa, quanto mais você crê, quanto mais você proclama, queridos, mais ainda, você confia, descansa, espera e crê que Cristo é poderoso através da sua palavra, com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, com a sua graça, com o seu amor, ele vai, ele está, ele cumpre aquilo que nós temos diante dos nossos olhos. Louvado seja Deus. Apenas Cristo, apenas Cristo, apenas a fé, apenas a Escritura. A Escritura me leva a conhecer a Deus. Me leva a conhecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Me leva a conhecer a Deus porque me faz conhecer também o Espírito Santo, aquele que Jesus afirmou no Evangelho de João: não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Amados, as pessoas não tinham acesso a esta palavra. O texto nos diz aqui que nós temos o Espírito Santo que age em nós, que prepara-nos, que nos ensina, que nos capacita para conhecermos a Cristo, para sermos de Cristo e para permanecermos na fé genuína, santa e pura no Salvador. Louvado seja Deus. Queridos, apenas a fé, apenas a Escritura, apenas Cristo. O homem é instrumento, é um abençoado, é algo ou alguém privilegiado, porque é portador e passa a ser proprietário de uma promessa, de uma bênção maravilhosa, proclamada por Deus na eternidade desde os profetas. Bem-aventurado os pés do que anunciam as boas novas, dos que anunciam a paz. A igreja, então, ela toma posse dessa promessa, dessa profecia de 400 anos antes do Senhor Jesus. Portanto, quase 2000 anos do momento da reforma, praticamente 2000 anos lá atrás, a igreja, ela passa a vivenciar, e agora ela pode falar do quarto sola, sola gratia, apenas a graça, somente a graça, não há mérito, não há privilégio, não há benefício
senão a própria salvação em Cristo Jesus. Deus não está negociando, Deus não está trocando, Deus não está arregimentando por interesse aqueles que anunciarão a sua palavra. Numa tentativa desesperada de diminuir o aspecto da fé, diminuir a importância da fé, o diabo levanta um espírito de confusão que vai adiante de Paulo, de Silas, proclamando até que seja repreendido. Estes homens que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Era verdade, mas não era esse o propósito de Deus. O diabo é repreendido. Atos 16. O diabo é repreendido. Aquela jovem é liberta. E aí continua a base da igreja sendo estabelecida. Somente a fé, apenas a fé, somente a Escritura, apenas Cristo e gratuitamente, sola gratia, apenas a graça. Não é mérito, não é porque eles são melhores, não é porque ele estudou, não é porque ele é culto, não, nada disso. É pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, apenas Deus, na sua onipotente graça e sabedoria, no seu infinito poder, poderia preparar graciosamente e sabiamente todo o ambiente para que a fé pura, perfeita, santa, salvadora, resgatadora do homem, ela não fosse corrompida, contaminada por interesses humanos, políticos, pessoais, financeiros, sociais, nada disso. O desejo de Deus é a fé perfeita, pura e imaculada. Apenas graça. Não existe, como a igreja propagava até então, aqueles que faziam parte do seu seio eram santos, eram santificados, tinham lugares privilegiados na hierarquia divina, ganharam títulos aqui na terra, ganharam nomenclaturas dignificantes, mas nada disso conta na eternidade. Então, queridos, amados, vamos valorizar aquilo que homens desejosos da graça divina, da salvação de Cristo, do conhecimento da palavra e movidos pela fé, eles, em risco da sua própria vida, eles proclamavam: glória a Deus, soli Deo glória, apenas a Deus toda a glória, apenas a Deus. Queridos, nós não podemos nos esquecer disso, dessas verdades, dessas bases centenárias, milenares, eternas,
do coração de Deus. E nós vivemos quantos anos? Eu vivi quase 20 sem conhecer a Deus, sem ouvir a Deus, sem ter um encontro com Deus. Embora a sua misericórdia eu vejo que acompanhava, que guardava, que agia, que adubava o terreno, que irrigava o coração, para que a palavra, a semente lançada, possa produzir alegria, como nos diz a palavra. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Por que que a colheita é com alegria? Porque a colheita é a multiplicação. Uma semente. Você planta 1 grão de milho. Quantas espigas ele dá? E uma espiga, quantos outros grãos são produzidos? E aí eu deixo com você uma responsabilidade. Quantas espigas você já produziu? Quantas sementes estão agora colhidos no embornal do seu coração? No celeiro do seu coração, no celeiro da eternidade. Queridos, o que vai ser colhido não é o que nós fazemos hoje, é aquilo que Deus vier a colher, é isso que é a glória de Deus. É o resultado da colheita que alegra o coração de Deus e que Ele recebe como louvor, como adoração. Porque o agricultor, e Jesus disse isso lá durante o seu ministério, olha a seara, vede, já está madura, já está branca, a flor já amadureceu, a espiga já está formada, os grãos estão prontos para a colheita. A Deus toda a glória, só lhe deu glória. Amados, todo o plano de Deus, desde o Gênesis, desde a criação, desde Adão, desde Moisés, desde os patriarcas, desde os profetas, é para que nós sejamos participantes desta colheita. Essa colheita que hoje nos alegra quando a igreja está reunida para dizer, como eu gosto de repetir todas as manhãs no culto das 7 horas, o culto de oração, na nossa transmissão, o clamor da manhã, eu faço questão de lembrar isso. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, isso fortalece a nossa fé. Saber que o Deus de ontem é o de hoje e será o de amanhã. Ele é o mesmo. As coisas que Ele fez, Jesus nos prometeu. Coisas maiores do que eu fiz, vós fareis. E nós conhecemos isso. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos nos aproximar, colocar em prática a palavra divina, viver, rendermos aos pés do Senhor, para que sejamos colhidos para o louvor e a glória do seu nome. Sem a reforma, queridos, nós estaríamos condenados.
nós estaríamos sem o conhecimento da palavra, sem esperança, sem intimidade, sem relacionamento com Deus. Nós estaríamos separados de Cristo. Mas Deus executou a sua vontade. Elaborou um plano perfeito de salvação, onde ela não depende de nós, apenas de crermos e aceitarmos. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pela palavra nós confessamos, como nos escreve Paulo, que não há, mas na verdade vou citar Lucas, em Atos dos Apóstolos. Ele nos diz que nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nenhum outro nome há pelo qual nós possamos ser salvos, apenas Cristo. Paulo de novo, pela graça sois salvos, pela graça, no exercício da fé, para rendermos glórias a Deus, para rendermos louvores ao Criador, ao Salvador eterno, ao Espírito Santo que nos acompanha, que nos consola, que nos edifica, que nos garante a vitória. Me lembrei agora de um corinho muito cantado. Teu sangue garante a vitória, garante a vitória. Teu sangue, Jesus, garante a vitória. É aquele sacrifício lá do Calvário, pelo sangue derramado, que esperamos a gloriosa, poderosa, maravilhosa vinda do Salvador. Louvado seja Deus. Que Jesus abençoe você. Que Jesus fortaleça a sua fé. Que você tenha experiências e conheça como o profeta já convidava. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não custa nada, é apenas pela graça. E glorifique ao Senhor por este amor inenarrável. Que Jesus te abençoe. Graça e paz vos seja multiplicadas. Amém. Muito obrigado.